Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras. E o Felipe Facincani, jornalista que inclusive é palmeirense, ele cravou, pessoal, cravou o acerto do Facundo Torres com o Palmeiras. A princípio eu não posso cravar aqui no meu canal, né? Porque no GE a notícia que sai é que o Facundo Torres está próximo do Palmeiras, mas ainda não foi confirmado a contratação, né? Tá dizendo que ele ganhou força, mas o Facincani cravou aí o acerto. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Orlando City e Palmeiras já trocam as documentações para que haja o registro oficial do jogador no hipotético boletim informativo diário da CBF logo mais, e entre Palmeiras e o jogador, o acerto foi finalizado nas últimas horas com a vinda dele ao Brasil, quem sabe, ou principalmente do empresário, nos próximos dias também, já para conhecer as instalações do Palmeiras, fazer os chamados exames médicos e, com isso, a assinatura do contrato de 5 anos. Aqui se encerra agora, Gustavo Zupac. Seja bem-vindo, amigo. Tudo beijo bem, pra Glaucia? você. Boa noite, um beijo pra você, André, um abraço ao fã de esportes. Assim, pro palmeirense é um dia triste, né? Porque o Dudu, de fato, é o rosto, né? Quando a gente olha para essa era como um todo do Palmeiras, essa era vencedora que dura uma década, né? Uma década vencedora, a gente vai entrar em 2015. É claro que, inevitavelmente, os olhares para o Abel Ferreira vão ser enormes, vão ser justos e vão ser eternos. Agora, metade dessa caminhada, dessa década vencedora, ela teve como rosto principal o Dudu. Não só pelo que ele jogou, mas também pelo que ele representou no instante em que ele foi contratado. O Alexandre Matos conta sempre essa história, já contou em entrevistas, já contou em livro, já contou em podcast, e vai contar sempre que quando ele contrata o Dudu junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, após o empréstimo que ele teve no Grêmio em 2014, o mote principal daquela contratação, além de trazer um grande jogador para o Palmeiras, era mostrar para o mercado que o Palmeiras estava pronto para voltar a concorrer com seus rivais, né? E ele tira o Dudu, principalmente do Corinthians, mas também do São Paulo, que tinha interesse no atleta. Então ela foi uma contratação de muito impacto. E o Dudu, nessa década, ele construiu durante quase todo o tempo, não todo, mas durante quase todo o tempo, uma carreira compatível com o impacto da contratação, com o tamanho da idolatria. A maneira que terminou foi ruim. E foi ruim, a gente já falou isso durante a semana, a gente aprofunda isso hoje. Foi ruim de parte a parte. O Dudu, propriamente dito, especificamente o atleta, no episódio final, no último ato, que foi agora, de fato ele foi coadjuvante na história. Mas quando a gente olha a maneira que terminou, não dá para não olhar para o episódio do meio do ano. Para o episódio durante a Copa América, em que o Cruzeiro anuncia o Dudu num sábado à tarde. E aquilo chamou a atenção, não porque o Dudu quis ir para o Cruzeiro, isso é do jogo, mas porque o Dudu ficou 1 ano fora, se tratando do joelho, uma lesão muito grave, o Palmeiras dando tudo para ele se tratar, e do dia para a noite ele resolve ir embora e vai para o Cruzeiro da forma que foi, deixando todo o palmeirense estarrecido. A partir daí, a relação dentro do clube ela ficou pior. E a partir daí entrou, no meu entendimento, a responsabilidade do Palmeiras no desfecho ruim dessa história, que foi a presidente Leila Pereira, embora ela não vá admitir isso publicamente, mas de alguma maneira colocou a mágoa, o incômodo com essa história acima do tamanho do Dudu na história do Palmeiras. Sim. Não dá para um cara como o Dudu sair do Palmeiras através de uma notinha na rede social. Sendo que domingo ele esteve... Não é que não teve jogo mais, faz 1 mês que o Palmeiras não joga em casa. Domingo teve jogo. Todo mundo sabia que ele ia sair. Não é novidade que ele ia sair. É só uma questão de oficializar. Então eu achei pequena a forma que o Palmeiras tratou a saída do Dudu. Como eu achei equivocadíssima a forma que o Dudu se comportou no episódio do Cruzeiro. O resumo dessa história é que um atleta deste tamanho sai com uma homenagem deste tamanho. E isso é injusto, porque o Dudu é um dos grandes, talvez top 5, seguramente top 10, top 10 da história do Palmeiras. André, boa noite, bem-vindo também. Ainda nessa linha, concordo muito com o Zupac, e aí acho que não tem como não traçar até um paralelo com o que foi o Gabriel, né, no Flamengo. Ele também
teve nesses últimos anos episódios que ficaram marcados aí, de rusgas e tudo mais, só que teve a sua despedida, teve ali o seu momento de exaltação. O Dudu acho que também merecia isso por tudo aí que a gente viu e a gente sabe que é a história que ele escreveu no Palmeiras. Eu também acho, boa noite a todos, que o final deveria ter sido diferente, deveria ter sido um final mais respeitoso, um final mais afetuoso, mas parece que o desejo descoberto de que o Dudu estava planejando deixar o Palmeiras não foi perdoado pelas pessoas que comandam o clube hoje. E aí tem uma ponderação que eu acho que pode ser feita, que é aquela história de que não há ninguém maior que o clube. Concordo, a instituição tem que estar por cima de qualquer nome, de qualquer trajetória, de qualquer pessoa, por maior que seja, porque a instituição é representada por milhões de pessoas, ela existe por causa desse público. Então, um jogador, por melhor que tenha sido, mais brilhante que tenha sido a sua trajetória, ele não é mais importante do que a camisa que ele vestiu. Talvez o Pelé seja em relação ao Santos, talvez o Messi seja em relação ao Barcelona, mas são dois casos entre tantos e tantos e tantos. Bom, os dirigentes, eles também não podem se sentir melhores ou maiores ou mais importantes do que a instituição que eles comandam. Por melhor que seja o seu trabalho e, às vezes, até por mais tempo que eles fiquem ocupando a cadeira de dirigentes máximos naquela instituição específica. Quando são donos, não se discute. É uma outra história e nós estamos aqui no Brasil ainda no início de uma era em que os clubes ou o departamento de futebol dos clubes têm, sim, proprietários. E aí é uma propriedade. Não tem muito o que você argumentar. Você pode concordar ou não com uma determinada ação, uma determinada posição, uma declaração. O clube pertence àquela pessoa. Ela pode errar muito, pode acertar, mas ela está ali tratando daquilo que é dela. O Palmeiras não é da Leila. O Palmeiras não era do Mustafa. O Palmeiras não foi do Paulo Nobre. O Palmeiras não será dos seus próximos presidentes. E me pareceu que a Leila tratou a questão do Dudu como se ela fosse proprietária do clube, porque ela se sentiu contrariada no momento em que ele desejou ir embora e não foi porque, claro, ela também desejava que ele fosse embora. E aí a administradora fria, que coloca a sua empresa acima de tudo e não importam os relacionamentos, acabou confundindo as coisas um pouco. Talvez seja até natural que isso tenha acontecido. Talvez dentro do clube alguém tenha feito esforços para lembrá-la disso, mas não deve ter sido possível se é que isso aconteceu, porque ela é a principal mandatária, é ela quem decide. Então, porque o Dudu contrariou uma pessoa, a saída dele do clube foi muito diferente e muito menos afetuosa, carinhosa e respeitosa que ele merecia. Mas o fato dele ter desejado ir embora do clube não significa, então, que o clube não pode tratá-lo da mesma forma? O clube, o que é o clube? O clube, ele é uma história, o clube é uma entidade. O clube não tem vontades. Quem tem são as pessoas que o comandam. E se as pessoas de hoje, a Leila e os seus diretores, entendessem que elas representam o clube nesse momento, eu acho que a decisão poderia ter sido diferente em relação a como o Dudu se despediu do Palmeiras. Mesmo que ela se sentisse contrariada, ela poderia ter feito uma placa, o clube poderia ter organizado uma espécie de cerimônia, como o Flamengo fez para o Gabriel. Aí o palmeirense vai ficar nervoso, chateado, porque qualquer comparação que se faça... O Gabriel protagonizou uma cena no gramado do Maracanã no fim de semana que não foi legal. Não foi legal no sentido de não era para ter sido assim. Ele se recusou a tirar uma foto ao lado do Landim quando o Landim entregou para ele uma homenagem. Talvez o Dudu fizesse a mesma coisa, mas o clube fica. As pessoas passam. E acho que o Dudu merecia um outro tipo de tratamento pela história, pelo que ele representou e pelo que ele deixou no Palmeiras. O Glaucio, enquanto a gente está falando e a gente tem uma ótima audiência, uma pessoa próxima a presidente do Palmeiras, me traz aqui algumas informações para a gente trazer o outro lado da história, porque a gente é ótimo aqui dentro da nossa opinião. Por que é que o Dudu não foi homenageado antes ou hoje? Segundo essa pessoa próxima a presidente do Palmeiras, o Dudu não foi homenageado no domingo, porque o Palmeiras, por dois motivos. Primeiro, porque ainda não havia o acerto financeiro do distrato,
Essa é a versão do Palmeiras, e o acerto foi feito hoje. E segundo, porque, na ótica do Palmeiras, e de fato o jogo ainda valia campeonato, o Palmeiras podia ser campeão, e a diretoria entendia que não se trata de coisas festivas em jogos que ainda valem competição. Por que é que o Dudu não foi homenageado hoje, segundo me informa essa fonte do Palmeiras? Porque o Dudu já viajou de férias. O distrato foi feito, o Dudu viajou na segunda-feira para fora do país. E a outra informação que eu recebo dessa fonte do Palmeiras é que está programado uma homenagem para ser feita quando ele voltar de viagem, o que deve ser antes do Natal. É isso que me informa o lado do Palmeiras, diante de todo esse distrato do Palmeiras com o Dudu. Muito bem, dado o outro lado, então, um abraço aí à fonte do Zupac, que nos acompanha e trouxe em tempo real a informação, Zupa. Agora, o fato é que o Dudu fora do Palmeiras, o Mendel nos traz e também é a informação que corre mais, é que de fato ele vai para o Cruzeiro, o mercado também se movimentando, abrindo agora. Agora, a minha questão é como ele chega nesse Cruzeiro e aí, do ponto de vista também do torcedor e de todo mundo, depois daquele imbróglio no meio do ano. Porque se para o Palmeiras ficou essa dor, né, de, poxa, tá saindo, vai, não vai, e para o torcedor do Cruzeiro? E para o outro lado? Houve um anúncio, houve um acordo e, de repente, esse acordo não é selado? Como ele pode chegar nesse Cruzeiro? Chega numa situação tanto quanto constrangedora, será? Eu acho que assim, no curtíssimo prazo, talvez tenha torcedor do Cruzeiro diz com um pezinho atrás, tipo, será que ele quer mesmo? Ele queria, deu para trás. Mas isso é no curtíssimo prazo, porque assim, existe uma questão que ela é assim, ela é incontestável para mudar esse cenário, que é o campo. E o Dudu, primeiro, o Dudu nasceu para o futebol no Cruzeiro. Segundo, o Dudu se reencontrar, eu acho que esse é o desafio dele, na idade que ele está, vindo da lesão que ele teve, pelo que a gente viu nos poucos minutos que ele teve no Palmeiras, reencontrar o nível de futebol que ele tem, que é muito alto. Se ele chegar de alguma forma perto disso, até aquele cruzeirense mais com o pé atrás, mais desconfiado, como um legítimo mineiro, rapidamente vai reverter o quadro para abraçar o Dudu, porque ele é muito bom jogador. E para mim, assim, olhando para o clube, para a instituição, especialmente para a figura do Alexandre Matos, que foi quem conduziu, foi quem levou o Dudu para o Palmeiras e foi quem quase levou o Dudu para o Cruzeiro e agora provavelmente levará de volta. Eu fiquei com essa impressão de que a desistência ela era temporária. De que assim que o Dudu resolvesse a sua vida com o Palmeiras, e poderia, porque a presidente do Palmeiras na época disse que queria que o Dudu saísse mesmo, então, assim, não ia ser uma relação de longo prazo. Eu fiquei com isso de que assim que tiver brecha, que o Dudu estiver na pista, o Cruzeiro vai voltar para contratá-lo, porque o projeto do Cruzeiro, nesse primeiro momento, a retomada de credibilidade do Cruzeiro no mercado como um todo, e acho que até pela maneira que terminou a temporada do Cruzeiro, ela passava antes e continua passando agora por trazer jogadores que são ídolos de outros lugares. Isso é uma amostra de força do Cruzeiro. Então, tirar o Cássio do Corinthians, fechar um pré-acordo com o Gabriel enquanto ele ainda está no Flamengo, embora o Gabriel diga que não, e ter um acerto para tirar o Dudu do Palmeiras, são movimentos muito fortes em relação ao mercado. Sim. É um recado forte para a torcida e para o mercado. Então, assim, se o Dudu conseguir jogar um pouco do que ele sabe, ele rapidamente vai ser muito inserido no ambiente do Cruzeiro. Está crescendo a possibilidade do Gabriel fazer uma assistência para o Dudu marcar um gol no Palmeiras e o Dudu fazer uma assistência para o Gabriel marcar um gol no Flamengo. Sim. Cresce a possibilidade da gente ver isso, né? O que falta é o Gabriel acertar definitivamente a sua situação. Lembrando que quando o Palmeiras procurou o Flamengo no fechamento da janela para tentar contratar o Gabriel, o Flamengo pediu o Dudu na troca. Isso. E o Palmeiras falou, não, então fica do jeito que está. A gente chegou a comentar sobre isso aqui, né? Eles estavam envolvidos em vários movimentos que não aconteceram naquele momento, mas agora parecem estar se materializando. A ida do Dudu, aparentemente, já está clara. Falta o Gabriel e o Cruzeiro fazendo aquilo que a gente imaginava que faria, montando de fato um elenco muito interessante, mais interessante do que já é para os próximos anos. Esses jogadores terão contratos longos, né? Esse é o desafio. A ideia é essa, esse é o plano. Acho que um argumento que o Cruzeiro tem para tirar esses atletas dos lugares onde eles estão é dar a eles um tempo de contrato que eles não teriam, principalmente no caso do Gabriel, que discutiu isso, e esse foi um dos principais entraves para a sua permanência no Flamengo. E vai ser um elenco para chamar muita atenção, não só por essas questões, digamos assim, né, de lei do ex, a aplicação da lei do ex, como também
da reunião de jogadores importantes e muito talentosos que o Cruzeiro pretende ter. Com a diferença entre Dudu e Gabigol, de que o Gabigol é bem mais novo que o Dudu, 4 anos, né, mais novo que o Dudu, e não vem de uma cirurgia de cruzado como o Dudu tem. Então, a retomada de nível do Dudu, ela me gera mais dúvidas do que a retomada de nível do Gabriel. Craque, Júlio. Agora é oficial, Dudu está livre para deixar o Palmeiras. O clube publicou nota na tarde desta quinta-feira informando sobre a rescisão contratual do atleta que deve ir para o Cruzeiro. A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o maior campeão do Brasil. Sempre tem que ter, né? Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com a nossa camisa. Você sempre fará parte da família Palmeiras. Engraçado, ele não parecia fazer parte da família Palmeiras nos últimos meses, né? Não parecia, realmente não parecia. Eu achei pouco, Tomás. Uma notinha. Muito pouco. Não sei se o pessoal das redes sociais do Palmeiras sabe, mas dá até para postar mais coisa na mesma postagem, né? Você podia dar uma rodada ali, rolada para ver, sei lá, alguns momentos, né? Alguns vídeos, algumas fotos e não montagens, como a que foi feita ali. Eu achei que a saída do Dudu não foi pela porta da frente. E acho que isso passa muito pela Leila Pereira, pela presidente. Porque, vamos lá, o Dudu tem... Mais pela Leila do que pelo Abel, né? Acho que isso é bem claro. Parece, né? O Abel ou cumpriu ordens ou também não queria o Dudu as duas coisas. Mas dá para tirar do Abel essa conta aí. Tomás, o Dudu, ele tentou... Ele fez uma espécie de acerto, né? Essa história não ficou muito clara, né? Mas aparentemente tinha um acerto com o Cruzeiro para sair do Palmeiras, certo? No meio do ano. Aí sim, não insatisfeito com a Leila, principalmente insatisfeito com o Abel, né? Com minutagem, etc. Sim. E aí acabou não indo, né? Ficou aquele dia, né? Aquele dia do vai, não vai, fica, acaba ficando, torcida brava com a diretoria, outros torcedores bravos com ele. Acabou não indo. E aí a Leila ficou muito brava por ele não ir. Até num arrobo de sinceridade incomum no futebol de hoje em dia, né? Veio a público, chamou ali para dar uma entrevista e falar, olha, Dudu tinha que ir embora sim e tal, ele que não está cumprindo com a parte dele. A partir daí morreu, né? A relação entre os dois ficou muito ruim. Agora, o que a gente comentou anteontem aqui no Depois do Jogo, quando a gente viu a homenagem ao Gabriel Barbosa no último jogo dele com a camisa do Flamengo? Sorrisos amarelos, certo? Sorrisos amarelos do Landim, do Marcos Braz, no momento ali dos cumprimentos. Eu acho que a Leila e qualquer que seja o diretor do Palmeiras poderiam ter ido com um belo de um sorrisão amarelo a campo e fazer algo parecido com o que o Flamengo fez. Porque a história do Dudu no Palmeiras ela é bem parecida com a do Gabriel no Flamengo. Sim. Tá no mesmo patamar ali. Inclusive ganhou mais títulos pelo Palmeiras do que o Gabigol pelo Flamengo e jogou muito mais tempo também do que o Gabigol. Mais consistência, né? Eu acho que o Palmeiras falhou nessa, Tomás. E acho que o Dudu... O Vitorino está dizendo que o Gabigol ganhou 13 taças, o Dudu ganhou 12, é isso? Bom, tá ali. Mas, Tomás, o fato é, o Dudu, depois disso que aconteceu, ele ficou quietinho. Ele foi... mais, deixa eu usar um adjetivo aqui para não... Ele foi mais, ele teve uma postura mais profissional, mais correta do que a do Palmeiras e da Leila, nesses últimos meses. Ficou no banco, ficou quietinho, não ficou reclamando com o amigo da imprensa para criar, né, não criou tumulto dentro do clube, jogou a última partida, chorou, cumprimentou a torcida. Mas eu acho que a postura do Palmeiras não foi legal, não. Muito bem. Vitorino está me confirmando aqui que os 13 títulos do Gabigol, que também são os 13 títulos do Bruno Henrique e do De Arrascaeta, né, os 3 na mesma época, chegaram praticamente juntos, superam os 12 títulos do Zico e do Júnior. Igualam, o Zico e o Júnior também tem 13, tá? O Dudu é que tem 12 pela Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente teria que olhar para os títulos... Agora a gente tem que começar a dividir entre título grande e título pequeno, né?
Uma coisa são as taças talvez o Gabigol, se você contar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tenha mais, né? É que o Gabigol... O Dudu, tô falando. O Dudu. Porque é que o Dudu tem um hiato ali, né? Que ele sai e acho que ele deixa escapar nessa... Um brasileiro, acho. Um brasileiro, talvez. Ou Não, a primeira Libertadores. A primeira Libertadores, A primeira Libertadores. Mas ele tem 4 brasileiros e uma Copa do Brasil. 2 Copas do Brasil. Não, aquela Copa do Brasil contra o Grêmio ele também não estava, junto com a primeira Libertadores. Mas são 4 brasileiros e uma Copa do Brasil. E uma Libertadores. E uma Libertadores. Em que, inclusive, é que é justo quando ele volta e o Abel não põe, e põe no jogo contra o Atlético Mineiro e ele joga muito, de 10. E o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol tem também 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. 2 Copas do Brasil. Então é 6-6, né? Tá 6-6, é isso aí. Com a saída de Dudu e o adeus de Estevão, com data marcada, o Palmeiras já estuda as melhores opções para um setor crucial do time. Que são 2, né? São 2 animais não muito agradáveis. Não, o porco é um animal tão simpático, né? Quando você vê o principalmente em formato de bacon, né? É. Principalmente quando tá no formato de bacon bem crocante. Não, eu gosto também. Ou de Ramon Ibérico também. Você sabe que em São Paulo já teve socialite desfilando com porco na Oscar Freire, porco de estimação. Que coisa. Tem gosto pra tudo, né? Mas eu prefiro o porco que pombo. Pombo é realmente... Eu, em casa, acho que não gostaria de nenhum dos dois. Não, também não. Mas no campo de futebol pode dar certo essa combinação, né? Sim. O Tomás seria uma ótima, eu acho. Porque o Richarlison, ele tem bola. O Richarlison, O Richarlison joga muito. Eu acho que o Richarlison, assim, não tem nem comparação com esses outros centroavantes que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Talvez com o Pedro, vai. Mas mesmo assim, eu acho o Richarlison melhor do que o Pedro. E ele vive um problema, 2 problemas, né? Um problema de saúde mental e de saúde física, mas o principal deles é o de saúde mental. Então, de repente, voltando para o Brasil, cair numa instituição estruturada como a do Palmeiras, jogando, tendo confiança por parte do Abel, sendo titular do ataque, metendo gol pra caramba, de repente se recolocando numa disputa por Copa do Mundo, por seleção brasileira, puxa, seria um casamento bem interessante isso aí. Agora, voltando, já que ainda falamos do Palmeiras, e a gente ouviu também o nome de Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro na matéria. Aí já me parece ter menos sentido. Porque já não é novinho, ele tem 28, né? Que a gente tinha visto, 29 anos, já não é novinho. E tem o Rafael Veiga, que joga mais que ele. Sim. O Dudu pode ir para o Cruzeiro. Eu ia te fazer essa pergunta ontem, esqueci, agora ia fazer de novo, esqueci. Nada como um dia após o outro. Não tem problema. O Gabigol está nos planos do Cruzeiro. Dudu... Aliás, a torcida do Cruzeiro tá ouvindo que o Dudu e o Gabigol vão para lá, né? Sim, principalmente o Dudu. Dudu e Gabigol seria uma boa dupla? Explosiva demais, tem tudo para dar certo, perigosa. Interessante. Dudu, Gabigol e Caio Jorge podem jogar juntos, não? Eu acho que já é esquisito. O Gabigol jogou com o Pedro. Jogou com o Pedro. Mas só no período do Dorival, né? Todos os outros técnicos evitaram. Sim. Eu diria que, assim, contrata um e aí pergunta se gosta do outro. Que se não der match, é melhor evitar, né? Sem dúvida. Senão você já cria ali uma dupla explosiva que vai destruir teu ambiente. E caberia ao Fernando Diniz, né? Fazê-los jogarem bola. Sim, seria. Pode ser interessante. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que rescindiu o contrato com o Dudu. Dudu não faz parte mais do clube e deve fechar com o Cruzeiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.